Olá, amigos e amigas, estamos aqui para falar sobre o Rio de Janeiro. Hoje é dia 1º de março de 2019. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, está completando 454 anos com um corpinho de 40. As notícias poderiam ser bem melhores, mas infelizmente não são. Se a gente pensar que o Rio de Janeiro, hoje, com quase 8 milhões de habitantes, é essa cidade que é entre o caos, né, e a maravilha quase o tempo todo, e a gente voltar para 1965, quando o Rio completou 400 anos, a cidade piorou bastante em 54 anos. Em meio século de existência, a cidade tornou-se pior sobre vários aspectos. Por exemplo, na questão da segurança e da criminalidade. Em 1965, quando o Rio completou 400 anos, eu tinha apenas 3 anos, morava no bairro de Benfica, na zona norte da cidade, e poderia ir com a minha mãe para qualquer lugar do Rio. Meu avô morava em Rocha Miranda, no subúrbio de Rocha Miranda. A gente ia para lá de ônibus, uma viagem cansativa, mas tranquila. Não havia notícia de assalto a ônibus, não havia notícia de tráfico de drogas, de milícia, nada disso. O Rio de Janeiro, em 1965, era uma maravilha. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente saía pelas ruas da cidade, à noite havia o guarda noturno que apitava e alertava para as pessoas suspeitas no bairro. Ninguém circulava muito no bairro do outro depois de uma certa hora. Outro aspecto que o Rio não tinha, que piorou bastante, foi o engarrafamento. Hoje a cidade fica praticamente parada em alguns horários, pela manhã e à tarde. O Rio não anda, simplesmente há vários nós, há pontos cegos na circulação viária da cidade. Isso por quê? Porque não houve, nesses 54 anos, qualquer investimento no transporte coletivo. O metrô simplesmente foi abafado, foi controlado pelos transportes coletivos, pelos ônibus. Os ônibus, como a gente sabe, a máfia dos transportes de ônibus não permitiu que o metrô se espalhasse pela cidade, que tivesse capilaridade. Hoje nós temos um metrô aí atrasado, um metrô antigo, um metrô precário, superlotado na maior parte do dia. Ou seja, transporte também piorou. Saúde pública, a gente nem fala. Naquela época, em 65, já havia grandes hospitais que eram serviços de excelência no atendimento ao público. Hoje as filas dominam o setor, há muita gente sem fazer nada dentro dos hospitais, a verdade é essa, e é um caos total. O crescimento das favelas. Em 65, a cidade já tinha favelas. Como vocês sabem, o Rio de Janeiro teve a primeira favela do país, que foi o Morro da Providência, em 1900. Foi um morro formado por militares egressos da Guerra de Canudos. Eles então subiram o morro, porque o governo não cumpriu com a promessa de providenciar habitação para eles, e eles foram morar precariamente sobre o Morro da Providência. Assim nasceu o Morro da Favela. Portanto, em 65 a cidade já tinha uma grande quantidade de favelas. Foi um período em que o então governador ele estava fazendo a remoção dos moradores de favela para a zona oeste da cidade. Carlos Lacerda, ele teve esse plano que na época foi bastante controverso, mas depois, hoje, 54 anos depois, nós verificamos que foram medidas importantes, necessárias, para que as favelas não dominassem todo o espaço urbano. Pois em meio século as favelas cresceram de forma descontrolada, sem o menor controle do poder público, sem limite algum, a tal ponto que se tornaram o grande refúgio da criminalidade, seja tráfico, ou milícia, ou qualquer outro tipo de criminoso. Eles viram que as favelas eram locais completamente abandonados pelo poder público e ali se instalaram.
Ali fincaram as suas raízes, ali criaram a sua cultura da criminalidade, a cultura da ilegalidade, a cultura do contra tudo isso que está aí. Pois bem, então na questão das favelas, na questão do urbanismo, o Rio também era bem melhor em 65. Ou seja, a gente tem pouco para comemorar. Se a gente falar das nossas praias, que nós adoramos, da beleza natural do Rio, nós também vamos lamentar. Porque há 54 anos atrás, as praias não eram tão sujas e tão poluídas como são hoje. A praia de Botafogo, por exemplo, que hoje é um lamaçal, um lodo, era uma praia que era própria para banho. Né? Fica ali perto do Yacht Clube do Rio de Janeiro, que em 2020 completa 100 anos. Portanto, já existia o Yacht Clube, já existia barcos ali, ancorados ali naquela baía de Botafogo. E, no entanto, a poluição não era como é hoje. Outro aspecto também, na questão do trânsito, não existia esse personagem famigerado que é o Flanelinha. O Flanelinha hoje, ele se espalhou pela cidade do Rio de tal forma que as pessoas são obrigadas, praticamente extorquidas, a pagar pela ocupação do espaço público com medo. As pessoas têm medo, porque por trás do Flanelinha tem algum tipo de máfia, tem algum tipo de criminoso, quando não, uma autoridade policial, que muitas vezes mapeia a cidade, divide os territórios entre eles próprios. Em suma, é lamentável nós vivermos numa cidade assim, nós que somos cariocas, amamos o Rio, amamos as belezas naturais, amamos o modo do carioca ser, né, que mudou também bastante, verdade seja dita, né? O carioca ele era muito mais bem-humorado, ele era muito mais gracioso, mais simpático, mas em função de todos esses problemas que nós falamos, o carioca também se fechou. Está mais fechado, mais preocupado, mais sisudo, mais carrancudo, deixando o tempo passar sem agradecer a Deus por viver nessa cidade que ainda é maravilhosa.